Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão chegando a mais uma segunda-feira, onde vamos falar sobre como se tornar um terapeuta capilar e faturar com propósito. Hoje a gente vai ter a presença da Raquel aqui com a gente para falar sobre esse tema tão importante. Então sejam todos bem-vindos. Vamos adicionar a Raquel aqui. Bom dia, Eridan. É um prazer ter você aqui. Oi, Raquel, como você está? Oi, ai, deu certo agora. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Que alegria estar aqui, né? Um dia um pouco mais friozinho aqui no sul, né? Mas vamos aquecer nossos corações com tudo que a gente vai falar hoje, né, Mônica? Muito bem, depois no final de semana, de um feriado, a gente já começa com muita energia, muita intensidade, e a gente vai falar sobre o que é buscar uma profissão com propósito, né? Quem gostaria de estar ajudando pessoas, né? Quem sente que nasceu para algo maior, que além de ajudar as pessoas tanto mental como fisicamente, né? Porque o cabelo em si é uma área que cuida o todo, né? Quando a gente vê o cabelo já demonstra tantas coisas que está acontecendo na nossa vida e a gente não olha. Então, olha só que legal. Aqui, Eridan fala que é de o prazer todo meu, aqui de Brasília, olha só, a gente tem Ah, que pessoas legal, do que outro legal. lado, né, do nosso país, ou escutando Todo a o gente. Brasil aí, né? A gente tem essa proposta, né, de a gente espraiar aqui no Sul, a gente fala espraiar, né, conhecimento até os confins da Terra, né, porque a gente possa, né, viver, né, uma saúde integral, né, que é disso que a gente vai falar hoje, assim, corpo e mente sadia. Que legal, né? Também a gente vai falar sobre ter uma profissão, essa profissão maravilhosa, que o mundo às vezes não precisa de mais pessoas, apenas pessoas que estão vivendo com seu propósito, né? Então, como seria olhar para isso? Então, Raquel, gostaria que você, né, falasse aqui para a gente o que que a mente constrói, né? O que que constrói o sucesso, o que tem a ver com a terapia capilar, a inteligência emocional. É, verdade, assim, tá altamente ligada, né? Porque a gente pensa, né? Nossa proposta é trabalhar na saúde integrativa. Você não pode ver teu cabelo, teu corpo, teu rosto diferente do teu corpo, né? Desassociado, né? Então, ter inteligência emocional, saber gerir suas emoções, é cuidar de si, cuidar da sua mente para poder cuidar do corpo. E isso, quando você vai a algum, né, salão, algum local, fazer um tratamento de saúde, um tratamento de beleza, você vai levar muito mais do que o corpo, um cabelo para modificar. Né, você vai levar suas emoções, o que você espera, o que você, né, almeja daquilo tudo. Então, quanto mais a gente ter esse trabalho, né, trabalhar, entender isso no nosso trabalho, no nosso cotidiano, seja qual área for, né, seja na terapia capilar, seja como cabeleireiro, como mentora, como, né, vendedor, seja qual área, você tem que trabalhar com amor, aquilo que arde o teu coração, né? Assim, então, o sucesso não começa no faturamento, não é ali, né? Ah, começa assim, antes, naquilo que arde o teu coração, o que vem, ele começa na tua mente, assim, o que que eu quero como ser humano, ah, ah, transbordar, né? Como é que eu poderia dizer assim, passar para o outro, né? Então, assim, eu tive assim oportunidade, Deus me abençoou assim de viver sempre assim dentro de um propósito maior, né? Fui muitos anos assistente social de prefeitura, atendendo pessoas, trabalhando com empreendedorismo, trabalhando com desenvolvimento humano, e é isso que é importante assim, você viver nessa, buscar isso, né? Trabalhar numa área que te traga
né, amor, te traga paixão, né? Mas a gente vê muitas mulheres, muitas pessoas, né, independente do sexo, assim, sentir aquele medinho, né? Mônica, aquele medinho assim que paralisa, aquela insegurança, aquelas crenças limitantes que vêm lá não é, do passado, porque você não fez nada direito, porque você não presta para nada, alguma palavra dita lá pelos teus pais, ou por um professor, aquilo fica lá na tua mente, no teu coração, e você acredita que isso é verdade, né? Então, assim, quando você vai empreender, isso vem à tona, esses medinhos, né? E às vezes você deixa, né, um sonho para trás, você deixa de executar, de transformar aquele sonho numa realidade, colocar num plano de ação. Se a gente for avaliar, o medo é natural, né? O problema é sentir o medo e deixar que ele governe a tua vida, né? Porque às vezes ter medo às vezes é prudência, né? Tu não passar naquele limite. A gente ensina muito isso aos nossos filhos, mas viver naquilo, assim, deixar que aquele medo governe a tua vida, né? Tu pensar o tempo todo assim que não é boa o suficiente, que ninguém acredita em você, já fracassei uma vez e agora não quero mais saber disso, não sei vender, não sei fazer dessa forma, né? Então, assim, a gente está trabalhando o tempo todo com as emoções, né? Trabalhando o tempo todo com. Então, assim, o que a gente quer desbravar nesses sequências de lives, né? É desbravar a sua real identidade, o que você nasceu para ser. É desbravar. Quando a gente fala em inteligência emocional, na verdade, é tirar o que há de melhor dentro de você, se autoconhecer, ser autoconfiante, regular suas emoções, ter coragem, ter visão, né? Dar o primeiro passo sem saber onde você vai pisar. Isso é ter fé, né? É crer no que você não conhece, que você não sabe. É ter um propósito claro, assim, né? A gente também não é viver oba-oba, né? Você tem que saber onde você quer ir. Você ter um plano de ação, uma meta, né? E tirar tudo assim que está atrapalhando o teu desenvolvimento, o teu crescimento, para chegar naquele lugar. E isso a gente entende, isso assim, sabe, eu vivo, né, trabalhando assim, quando eu escolhi trabalhar na área da saúde integrativa, eu escolhi trabalhar com o ser humano como um todo, corpo, alma, mente, então a gente trabalha as emoções, a gente trabalha a família, a gente trabalha a questão dos filhos, entendeu? Entender tudo, né? Porque assim, às vezes um terapeuta capilar, ele tá ali, né, um cabeleireiro, muito tempo trabalhando com o outro, né, desenvolvendo o outro, mas esquece de si, né? Esquece de cuidar de si, né? Então, assim, para tu trabalhar, para tu viver o teu sonho, né? Uh, vamos falar uma frase bem legal assim: o sonho não cresce onde exige perfeccionismo. Ele cresce exatamente quando tem coragem. Porque às vezes tu fica buscando aquilo assim e deixa de viver o teu propósito, né? O que você quer, porque você quer sempre buscar o perfeito, buscar o perfeito. Isso né, tá dentro das emoções, né? Então, assim, então a gente trabalha com cuidado, né, trabalha com o amor ao próximo, né? Quando você recebe um cliente, recebe uma pessoa na tua frente, tu recebe mais do que um cabelo para ser tratado, né, Mônica? Não é mais do que uma pessoa, né? Tu recebe toda assim uma história de vida que vem ali, né? Quando tu vai olhar o cabelo, às vezes tem toda uma história por detrás daquilo que aconteceu, porque da perda do cabelo, porque da queda, porque, né, que nem eu tive psoríase no couro cabeludo, então assim, o que estava por detrás daquilo ali? Não é o tratamento da psoríase em si, né? É o tratamento do meu bem-estar, da minha mente, que eu precisei entender para depois curar, né, o que estava ali mostrando, né? Então, empreender na área da saúde integrativa é trabalhar com prevenção, com autocuidado, com conhecimento, assim, né? É buscar, né, dar soluções, né? Acho que deve saber muito mais do que eu sobre isso, né? É dar soluções, né, para a pessoa dentro do que ela busca, do que ela vem, porque assim, quando a gente vai
a um salão, eu acho que eu falei isso na outra live, né? A gente não vai só cortar um cabelo, a gente quer uma mudança, né? E às vezes a mudança que a gente quer é dentro de nós, né? Então a gente precisa esse desenvolvimento humano, assim, entender sobre desenvolvimento. E às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não nasci para isso, eu não entendo disso, mas eles querem fazer uma. A pessoa ama a área da beleza. Muitas pessoas, né? Ama trabalhar assim na área de serviço, mas fica aquela coisa do medo de começar, né? Então, assim, o que mas eu não tenho potencial para isso. Assim. Então, eu sempre falo assim, né? O potencial é sobre o que você vai fazer, o que vai desenvolver, a confiança que você vai desenvolver em si para estar disposta a crescer. Não é que você, eu não consegui, não consegui. Não, mas assim, ó, eu vou estar trazendo confiança em mim hoje para me desenvolver, para me crescer, né? E a gente está com um mercado hoje em expansão na área da beleza, na área da saúde integrativa, cada vez mais as pessoas não querem adoecer, né? Não querem viver enxugando gelo, né? Que eu digo assim, medicamentoso, né? Às vezes, assim, buscar sempre, vou estar curando a psoríase com um medicamento que vai prejudicar meu estômago, que vai, né, trazer mal-estar, mudar a minha vida toda por causa de algo assim, né? Então, a gente está buscando a expandir, né, a saúde integrativa para transformar pessoas, né, no que elas querem viver, né? Mas assim, não é sobre mim, né? Também você, Mônica, você tem uma experiência muito legal, uma história muito linda, né, de transformação, né? Algo assim impressionante, assim, né? Tem até uma palavra nova, né? Como é que é? Eu até anotei aqui, nexialista. O que é essa palavra, né? Qual é né? Então, assim, eu até fui estudar para mostrar, né, para vocês, né, que é possível, né, transformar pessoas, integrar áreas dos saberes, né? Então, a Mônica é escritora, a Mônica é terapeuta, ela é amiga, ela é uma pessoa incrível, sabe? Então, assim, ó, mas ela busca em conhecer problemas complexos para dar solução. Eu queria, na verdade, que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque é sobre isso que a gente quer entregar, né? Que as pessoas possam viver a sua essência, né? E você é uma experiência viva de superação, né? Então, quero te ouvir um pouquinho, Mônica. Muito bem, Raquel. Então, né, o que que é nexialista, né? Nexialista é um profissional futurística que é capaz de ter conhecimento em várias áreas, né? Estuda tanto, essas áreas de conhecimento é para resolver coisas complexas das pessoas, porque quando elas vêm para fazer um tratamento, não só capilar, como mental, como, né, dentro da psicoterapia, enfim, ela vem para se olhar como um todo. Ela não é só esse corpo que ela chega. Então, muitas vezes a pessoa chega armada, né? Armada que eu digo, ela chega como se fosse um muro cheio de tijolinhos, né? Com todas as suas memórias, suas histórias da sua vida ali, reverberando no agora. E daí é isso que nos atrapalha. Por quê? Porque a gente teve muitas falências na vida, né? Em relacionamentos, em amizades, em trabalho, em perda de dinheiro e tantas outras coisas. Eu até anotei aqui que, né, que o que me salvou foi o autoconhecimento, né? Porque essa busca constante de cura interna, né? Então, a busca de olhar, de entender porque essas coisas aconteciam na vida, né? Não só na minha, porque na vida das pessoas ao meu redor, porque eu fui buscar a cura, a salvação em mim, e não a salvação no outro. E é isso que todo mundo devia fazer, né? O que que precisa salvar em si para mostrar isso para o mundo e levar tudo isso para a vida das pessoas. Então, quando que a terapia capilar entrou na minha vida, né? A terapia capilar entrou na minha vida em 2017, depois de uma falência financeira, né? Porque o meu conhecimento e a minha busca sempre foi para essa beleza externa, até entender a beleza que vinha do coração. Né? Então, eu comecei lá bem nova, com 26 anos, trabalhando com cabelo, trabalhei 10 anos com cabelo, fui bem conceituada no momento, muita gente lembra daquela época. Meu sonho era trabalhar com moda, então eu sempre fazia um movimento, trabalhava em uma área e buscava para ter rendimentos para buscar os meus sonhos, né? Porque o que paga os nossos sonhos são o nosso trabalho. Então, o que que você está fazendo na sua vida que vai pagar o sonho que você está escolhendo? E como seria esse sonho também ser a sua profissão? Né? Então, hoje eu vivo o meu sonho, que é isso que eu levo para as pessoas, vão viver o sonho que você realmente deseja, né?
Então, vendo alegria para as pessoas, eu vendo conhecimento para que aquelas pessoas entendam de onde vem essa emoção que está reverberando na sua vida. Que nem a Raquel falou do medo, né? Quantas pessoas têm o medo de mudança? Ah, mas eu só sei fazer isso. Mas tudo que você estiver olhando e estudando não tem como não fazer. Então, você não precisa ser um cabeleireiro, você não precisa ter profissão nenhuma para ser um terapeuta capilar. Precisa, sim, o quê? Estudar, entender o procedimento, ver de onde vem essas displasias do couro cabeludo, né? Eu também tive muita queda, quando em 2017, ali que eu fiz uma pouquinho antes, comecei a fazer essa transição de carreira para trabalhar com terapias. Então, eu voltei de novo, saí da moda, voltei para o cabelo dentro da terapia, porque eu já estava me trabalhando, né? Então, nada vem por acaso. Eu estava trabalhando o meu mental, entendendo o que, que tinha a ver o meu interno, o que estava aqui dentro da minha mente, que o corpo estava falando, o que estava fazendo com que isso reverberava na minha vida atual. Eu fazia mecha, meu cabelo estava bem fininho, quase sem, até tem algumas fotos. Hoje, meu cabelo é 100% natural, sem química, sem nada, né? Fiz o tratamento, cuidei do meu mental e dobrou o meu cabelo, consigo ter um cabelo comprido e saudável, né? Sim, ele é fininho, ele não é uma quantidade excessiva, mas isso sempre foi da minha natureza. Então, a nossa natureza, a gente já nasce, como seria deixar essa natureza bela que é só tua, né? Se olhar as minhas fotos lá de quando era novinha, antes de fazer tantos procedimentos químicos, o meu cabelo é o que eu tenho hoje. Então, o convite é para que todos, né, cuidem das suas emoções, entenda todo esse olhar de cura, uma cura como um todo, que é uma caminhada, porque a gente está aqui na vida para evoluir e ser feliz, se cuidar, cuidar dessa casa, nosso corpo é a casa de Deus, eu sempre falo, o que que você É está verdade. fazendo com ele, né? Muitas vezes a gente reclama da vida, vê tudo que está acontecendo a rodar, mas não parou para se olhar, não parou para cuidar da sua alimentação, não parou para cuidar do que está fazendo, não cuidou para parar o que está pensando, né? Que pensamento é esse que eu estou pensando e para onde está me levando, né? Se é uma frequência, se eu penso bem, vem o bem, se eu penso mal, vem o mal. Então, para onde eu estou me conectando, né? É Então, verdade. essa Vigiar os caminhada. pensamentos, né? O tempo todo. Então, essa cura mágica, né, é faturar com propósito. Então, vem eu sair de uma falência, menos, nem foi faturar do zero, né? Foi menos 300 mil reais. Olha só, hoje eu falo com alegria porque eu venci essa fase da minha vida. Voltei com o cabelo, até uma amiga semana passada falou assim, Mônica, olha só, tenho muito orgulho de você, porque você não teve vergonha de a humildade de voltar a fazer aquilo que você fazia antes de ter ostentação, a vida, com, né, com tudo holofote dessas coisas, tudo que os desfiles de moda, todas essas coisas eu participava e de repente tu perde tudo aquilo que tem, porque era teu sonho, tu deu tudo que você tinha por aquilo. E eu retornando o que eu tinha um pouquinho antes, porque é o que a gente precisa dar um passo atrás para olhar o teu conhecimento, aquilo que tu buscou, o que que você fez, quais habilidades e competências eu tenho aqui, que eu vou me conectar e vencer novamente. Então, com isso, fez o que? Eu me curar mais, fazer mais cursos, entender a minha vida e olha quantas coisas eu faço hoje, né? E tenho tempo para tudo. Por que que eu tenho tempo para tudo? Porque a mente é equilibrada, ela está presente no agora. E não é porque não teve dificuldade antes de chegar aqui, né? Teve algumas coisas, teve que passar na casa da mãe, a casa alagou dela, porque ela esqueceu uma torneira ligada, daí tive que ir lá tirar água para fora, então, e estou aqui fazendo a live. Então, existe tantas coisas que acontecem na nossa vida que às vezes são interferências para tirar a gente do foco daquilo que a gente está buscando. Então, Raquel, como fala um pouquinho mais sobre isso, né? Que é possível ganhar dinheiro ajudando pessoas. É, então, gente, assim, na verdade eu vivo nessa missão, né? Na verdade, por muitos anos, né, trabalhando com pessoas e entendendo o quanto ela poderia se superar a cada dia, né? Então, assim, é possível sim, né? Tu tá ajudando pessoas e tá empreendendo e tá faturando, né? Então, assim, porque você de uma forma ou de outra vai resolver a dor de alguém, né? A necessidade de alguém. Você está ali, né, para transformar a vida, e isso gera valor, né? Então, assim, quando a pessoa entra, né, no seu salão, no seu consultório, na sua clínica, no seu estúdio, no seu espaço, ela vem buscar algo, né,
de alguma dor emocional, de alguma questão que não tá legal. Né? Eu me lembro assim que muitas vezes eu fui buscar a mudança do cabelo, mas eu queria buscar a mudança em mim, né? E não sabia como. E ali, às vezes, a gente encontra pessoas. E esse terapeuta, né, que a gente pretende formar, pretende fortalecer, porque tem muita gente boa no mercado aí, muita gente boa no mercado, né? Mas o que, que a gente quer é levar um plus, né? Levar essa transformação de uma forma saudável, de uma forma que vai permanecer, né? Porque não adianta você fazer um trabalho no cabelo muito lindo, cheio de luz e tal, e passar meses você tá com o cabelo todo quebrado, todo estragado, entendeu? Então, assim, a gente quer muito mais. Então, assim, essa transformação, né, esse tratamento, esses protocolos que nós queremos apresentar, né, é preparar a pessoa, preparar o profissional para ter esse olhar integrativo, né, um conhecimento técnico com cuidado integrativo, onde vai pensar, né, o que você está passando, por que da queda, por que da psoríase, por que dessas outras questões que está acontecendo, né, que precisa ser tratada. Então, né, a gente fala assim que não é só terapeuta capilar, né? Esse integrativo, isso é muito de ti, né, Mônica? Muito de ti. Quando eu te conheci, você, né, já. Mas isso né? Ela enche nós de pergunta, né? Então, isso é legal, isso é a essência, né? Que transformar a vida é melhorar a autoestima da pessoa. E no momento que você melhora a autoestima, melhora a autoconfiança, você entrega tudo que a pessoa precisa. Então, você fatura, você vai trazer como é que é a fidelidade daquele cliente. Né? Você vai trazer aquele compromisso. Eu não sei, né? Eu tenho manicure, né, há anos a mesma pessoa, porque ela me traz isso, me entrega isso. A cabeleireira, eu começo a ter fidelidade. Por isso, porque eu percebo, né, nelas assim um diferencial, né? Que é isso que a gente quer. Então, assim, é muito mais que receber um dinheiro por um trabalho prestado, né? A gente quer um terapeuta que atue como um agente de bem-estar, alguém que vai acolher, que vai orientar, que vai ajudar mulheres, homens a se recuperarem, né, a sua saúde física, a saúde, né, enfim, assim, aquele problema, né, pontual que ele chegou no salão, no terapeuta capilar, trazendo, sim, a mudança de dentro para fora. Né? Então, cuidar da saúde dos fios e compreender também, muitas vezes, que há essas questões internas, assim, né? Então, como é que tá a nutrição, né? Então, a gente trabalha com combo, assim, né? Nós trabalhamos com produtos, porque não adianta assim, eu tomo suplementação, né? Eu tomo ômega 3, eu tomo trimagnésio, sabe? E coloco um produto super agressivo no meu cabelo. Eu coloco, né? Eu tô tomando tais medicação para queda de cabelo, mas uso metal pesado, uso vários produtos, né? Capilares, shampoo, condicionador, né? O próprio para secar, né? O secador, tudo assim. Não tenta fazer esse cuidado, né? Então, assim, o que a gente quer, assim, a gente trabalha com produtos com ozônio, com nanotecnologia, nessa pegada, nessa intenção de entender o ser como um todo. Então, ele precisa ter uma vida equilibrada, precisa fazer exercício físico, um sono, né, restaurador, ter uma suplementação, porque hoje nossa suplementação não é suficiente, nossa alimentação não é suficiente, então a gente precisa suplementar, a gente precisa nutrir nosso corpo, né, porque assim, vai faltar, e os cabelos são os primeiros, né, a dar o sinal, os outros órgãos sugam tudo e deixam o cabelo sem nada, né? Então, e é sobre isso, né, que a gente quer trabalhar. Então, assim, ó, eu creio, assim, que ser terapeuta capilar nessa área integrativa é mais do que uma missão, mais do que um propósito, né? É entender o quanto as vidas vão ser transformadas a partir do teu atitude, né? Então, tu vai fortalecer teus clientes no salão, né? Tu vai te posicionar ali com um ticket maior, porque você tem um conhecimento diferenciado, né? Tu vai te posicionar numa comunidade, tu vai te posicionar lá, né, com autoridade, porque é o terapeuta capilar com produtos
né, naturais, que não agride, né, o teu cabelo, não agride tua saúde, e tu vai te posicionar, inclusive, na cidade, porque assim, vai fazer um diferencial, né, então assim, vai levar, né, aqui, um outro, a gente fala, né, nosso mentor aqui na Ozontec, na área capital, na área da capilar, ele diz assim, que é um novo momento, assim como o Uber veio para ajudar e facilitar a nossa vida, né, os produtos com ozônio e nanotecnologia vieram para a saúde e bem-estar do ser humano, né? Então é sobre isso, assim, sabe? Que a gente quer experienciar, né? A gente quer apresentar para vocês. Mas assim, Mônica, você também, né, tem uma experiência incrível, assim, né, que uniu a realização pessoal com a prosperidade. Conta mais um pouquinho sobre isso para o pessoal entender na prática o que a gente está falando, porque uma coisa é teoria, uma coisa é pensar sobre, outra coisa é viver, né? A gente vive o que a gente prega aqui, né? Sim, viver na intensidade, né? Viver esse olhar com realização pessoal e profissional é quando a gente olha para a gente como um todo, a gente começa a se cuidar primeiro, a se entender, a se olhar, cuidar de dentro para fora. Sim, porque quando a gente cuida do que aquilo que a gente está fazendo, a gente muda toda a nossa realidade. Então, esse convite de trabalhar com a terapia capilar é para a pessoa se olhar como um todo. Ela não vai só olhar as displacias do couro cabeludo, ela vai olhar também de onde veio essa displasia, né? Se seja uma caspa, uma psoríase, uma queda de cabelo e tantas outras coisas que pode acontecer. Alopécias, né? A pessoa começa, as mulheres têm muita alopécia, começa as entradas aqui bem grande do couro cabeludo, né? Elas começam às vezes falha aqui na região bem da testa, né? Porque tudo Como depende atrapalha a autoestima da mulher, né? A alopécia, nossa, a gente percebe, né? isso, atrapalha muito, a pessoa se sente feia, daí ela começa a usar toucas, ela começa a se usar, às vezes, coisas para tampar seu cabelo, daí piora, ou tiaras aqui na frente, daí esquenta tanto, fica prejudicando, porque o couro cabeludo precisa de respiração, ele precisa de bastante água, ele precisa de cuidados, né? Assim como a gente cuida da pele, do rosto, as pessoas às vezes se preocupam tanto com a pele, esquece do cabelo, precisa também ter esse olhar com o cabelo. Quando a pessoa chega para fazer o tratamento, é olhado tudo que ela tem, né? O tipo de alimentação que ela come durante o dia, como é, se ela tem muito estresse, se ela tem muita ansiedade, também é trabalhado isso. É olhado para ela o que tem no couro cabeludo, é analisado esse couro cabeludo para entender o que está acontecendo ali. É feito tratamento ideal para cada tipo de displasia da sua pele, porque a pele do couro cabeludo também é muito importante. E a gente esquece, né? Porque quando as pessoas dizem, nossa, mas eu nem imaginava que meu couro cabeludo estava desse jeito, né? Ela começa a fazer o tratamento, fica encantada com a beleza, com o cabelo saudável. Ela volta assim, meu Deus, se eu imaginava que se eu olhando para mim, para o meu cabelo, eu ia curar tantas coisas também, né? E quando a pessoa chega a esse propósito, essa realização pessoal, é o dar amor e carinho para essa pessoa, né? Porque quando a pessoa se sente acolhida, quem que não gosta de se sentir acolhido, se sentir visto pela outra pessoa e ser entendido? Tanto que às vezes a pessoa chega, ela conta toda a vida dela naquela hora que ela ficou ali sentada, ela conta dos seus problemas, né? Ela olha o mundo com outro olhar, porque daí, como a gente trabalha com a constelação familiar, com esse olhar sistêmico, como um todo, a gente dá resposta para se a pessoa fazer ações novas lá no seu mundo, ela começa a mudar a sua realidade, tantas coisas acontecem ali. Não só a mudança de cabelo, como a mudança de pensamento, como a mudança na sua vida. E a gente sempre precisa olhar o mundo como um todo e não só para mim. Eu vou olhar para mim, fazer um movimento para mim, cuidar da minha pessoa, mas isso que eu estou fazendo está mexendo no livre-arbítrio do outro, está prejudicando a outra pessoa, ou ela está fazendo o bem para mim e para a pessoa que está ao meu redor. Então, sempre lembre disso, quando a gente faz o bem ao todo, não tem, a gente está com propósito, está realizado não só pessoal, mas a prosperidade vem com facilidade. Que nem a Raquel, mas eu comento com a Mônica tem tantas ideias, tantas coisas, mas isso vem, a gente vem buscando do mundo tantas coisas, a gente vai unir. Como seria unir
né? Porque a gente se encontrou no movimento que foi indicada pela Vive, da Inspire Hub, dentro da Universidade Unicesumar, do meu livro da felicidade. E a conexão foi tão grande, né? Naquele momento já veio ela disponível, daí quando começa a se conhecer, uau, né? Eu tenho isso, você tem aquilo. E como é unir esses conhecimentos maravilhosos que cada um tem para criar projetos grandiosos, onde todo mundo ganha, né? Todo mundo é feliz, as pessoas que estão envolvidas têm o seu valor, têm o seu conhecimento, e quem vem também ganha, porque olha quanto conhecimento, quantas ideias, quantas dúvidas pode ser tirada com tantos profissionais maravilhosos juntos, né? Porque se a gente não se dá valor, quem vai dar? Então dê o seu valor ali na sua casa, dê o seu valor na sua vida, na sua realidade, para mostrar para o mundo o que você realmente é, né? Que está ali dentro de você, não está em lugar nenhum. Está dentro da sua casa, dentro do seu corpo, da sua vida. Então, né? Eu vou falando, né? E a gente vai falando, vai se conectando aqui. Raquel, fala um pouquinho o que diferencia um profissional de sucesso. Pois é, né? Quando a gente pensou nesse projeto, assim, era bem isso, assim, né? Era fazer com que a pessoa pudesse se conhecer e empreender dentro da sua paixão, né? Então, o que diferencia é isso? Você está, né, vivendo um propósito. A prosperidade financeira, ela encontra o propósito de vida, né? Então, assim, não adianta, você tem que buscar, e com medo mesmo, com desafio mesmo, com dificuldade mesmo. Você vai, assim como a Mônica estava falando sobre o nosso encontro, né, nosso casamento, vamos dizer assim, né, a gente estava num propósito, né? Eu buscando fortalecer a questão da saúde, do bem-estar, e a Mônica também nesse mesmo viés. Então, assim, você vai entender, ao se conhecer, né? Ao entender suas emoções, ao entender suas crenças, entender suas verdades, né? Porque às vezes você repete tantas vezes uma mentira que ela torna-se verdade. Né? Então, Sim. eu não dou para empreender, eu não consigo fazer, eu não consigo, né, trabalhar sozinha, né? Então, assim, junta-se que nem nós no Hub, né? Junta-se com pessoas com o mesmo fundamento, com a mesma base, com a mesma vontade, né? Então, assim, a gente diz que o que diferencia a pessoa de sucesso é aquela que tem um propósito, aquela que une a técnica, né? Tem habilidade, né? Não vou dizer vou ser uma cabeleireira, mas só a habilidade vai me manter no mercado. Não vai, né? Precisa ter esse acolhimento humano, né? Essa questão de buscar uma comunicação assim bem acessível, né? De acolhimento mesmo, de amor ao próximo, né? Que nem tu falasse, né? Tem que ter coragem para superar também o perfeccionismo. É algo que eu sempre coloco assim nas minhas mentorias sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam batendo assim, não vão, procrastinam, porque querem o perfeito, querem o momento perfeito, querem a atividade perfeita. Então, assim, o sucesso não depende apenas do conhecimento técnico, ele precisa de ter essa ousadia, né? Saber administrar. Por que eu falo tanto inteligência emocional, né? Porque ela trata-se da gestão das tuas emoções, regular as tuas emoções, né? Administrar os momentos de pressão, né? Os momentos de crítica, os desafios, né? Sem perder o foco e a humanidade, sem perder aquele amor ao próximo. Tu vai estar lá num desafio, de repente alguma cliente não vai ficar contente, ou vai acontecer algo inesperado, enfim, você tem que, né, ter confiança, posicionamento, assim, de que você está fazendo o melhor e que você vai encontrar o melhor para essa pessoa também, né? Então, a capacidade de gerar autoconfiança em si é algo positivo que vai trazer o sucesso em todas as áreas da vida. Sucesso em qualquer área que você vai empreender, né? Seja na área capilar, seja em outras vendas, seja em que for, então, assim, e você precisa ter constância e disciplina, senão não vai, né, tem que permanecer firme naquele propósito, mesmo com os desafios, né, perceber, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que tem que ter um caderninho dos ganhos, né,
Então, às vezes, as pessoas deixam de avançar, eu acho que não estão tendo avanço, não estão tendo ganhos e tal, mas coloca ali 1% melhor a cada dia. Isso o profissional de sucesso vai, né, entender, porque assim, todos os grandes multimilionários, né, trabalharam com muita disciplina, constância, firmes, né, no que eles queriam. Então, todo profissional de sucesso, ele não vende somente um produto, ele entrega uma experiência, ele entrega algo com segurança, algo com resultado. Então, assim, no momento que ele fez aquele tratamento, aquela dica, no momento que eu faço uma anamnese para entender aquele sujeito, né, entender as condições, modo de vida, enfim, para poder sugerir uma suplementação, no caso, eu vou estar acolhendo com carinho, né? Eu vou estar fidelizando o meu cliente pelo amor à pessoa, não por amor ao dinheiro. Ah, é mais uma venda, é um protocolo, vou botar um monte de coisa, porque, né? Não, eu estou aqui fidelizando o cliente porque eu estou entregando o melhor para aquele caso, né? Então, assim, a pessoa de sucesso vai ter muito clientes fidelizados. Eu creio muito nisso, assim, que a pessoa que presta serviço, o cartão de visita é o próprio serviço, né, Mônica? O próprio serviço, você fez um bom serviço, você vai fidelizar, né? Então, assim, eu creio muito nisso, assim, né, de viver a sua grande paixão, que não tem como dar errado, né? Viver o seu propósito. Mas me diz aí, como construir essa carreira, a carreira sólida e humana que a gente está falando, né? Como construir isso num tempo de desafio, num tempo né, de competitividade, a gente vê assim, né, enquanto a gente está trabalhando na saúde integrativa, existem vários desafios da medicina tradicional aí, né, o tempo todo, mas nós temos que ser fortes e corajosos, e daí, como construir essa carreira diferenciada, porque nós somos o diferencial na sociedade, e a gente só tem a crescer, porque isso porque se a gente não trabalhar na questão preventiva, não vai ter médicos, não vai ter hospitais, não vai ter clínicas para dar conta de toda a doença da população, né? Vamos ser sinceros, né? Então, assim, não vai, não tem como. Então, a gente tem que. Isso é todo desgaste, né? Porque com um chefe de família, uma mãe doente, toda a família adoece, né? Então, assim, o que a gente quer, né? A gente quer a prosperidade com propósito, e nosso propósito é levar a saúde e transformação para as pessoas. Então, me diz aí, como é que é construir essa carreira sólida e humana, né, com esse, né, potencial que você tem, que você inspira pessoas. Muito bem, Raquel, né? Que nem você falou, né? Que a gente começa entendendo, né? No que a gente trabalha não é apenas uma técnica, né? A gente trabalha com pessoas. Então é muito importante entender que a técnica vem, esse olhar vem, mas precisa entender as pessoas que chegam para nós, o que que ela trouxe, que dor é essa que ela trouxe, o que que precisa ser olhado, visto e tratado. Então, uma carreira sólida é construída através do conhecimento, esse autoconhecimento interno, da dedicação, da atualização constante da entrega de resultados. Sim, a gente precisa estar aprendendo o tempo todo, a gente não é sabedor de tudo, a gente está sempre buscando algo. Então, eu sempre digo, oba, um desafio novo essa semana, chegou um paciente novo, né? O que que eu preciso entender aqui, o que mais de resultado ou conhecimento eu preciso buscar para ajudar essa pessoa. Então, veja só que lindo que é quando a gente entende nesse olhar, né? Que é uma oportunidade de eu também buscar algo novo de conhecimento para não só ajudar essa pessoa, mas a mim também, porque ela não bateu na minha porta porque ela estava só com algum problema, ela bateu na minha porta porque eu tinha também algo para ser visto com a minha pessoa, né? Que é o propósito da gente evoluir, ninguém bate na tua porta por nada. Então, uma carreira humana é construída, né, através da escuta, do acolhimento, da empatia, do respeito pela história de cada pessoa que chega até você.
em cada um tem uma história linda e maravilhosa, né? Essa história que às vezes a pessoa quer tá se culpando, se julgando, se chicoteando e tantas outras coisas. Esqueceu de olhar o que ela tem de maior e de maior bênção, de habilidades, de competências, de tantas coisas ali dentro do seu coração que precisa ser vistas, olhadas, acolhida, né? Com respeito para que a pessoa também entenda esse lugar, esse valor. Muitas vezes o paciente não procura apenas uma solução para sua queda de cabelo. Ele procura alguém que o veja, né? O veja além do problema que ele trouxe. Eu sempre dou um exemplo que quando eu tinha acho que uns 33 anos, eu comecei não conseguia enxergar. E eu fui no médico, né? Fui no oftalmologista e ele não me olhou, não me viu. E eu não tinha nada de problema no meu olhar. Eu estava com problema nas emoções, estava com problema no meu relacionamento. Então eu saí de lá triste. Eu cheguei, vim para casa e não conseguia enxergar com aquele óculos. Eu comprei, paguei caríssimo por ele, não enxergava. Eu comecei a enxergar normal daí. E não, tô vendo que não é, às vezes não é a dor. Então às vezes a pessoa chega para você, vem com o seu cabelo e o problema dela não é o cabelo. Ela precisa ser olhada, acolhida, para entender da onde veio tudo isso. Então, olhar além do problema que a pessoa te trouxe, compreender a sua dor, ajuda a recuperar a sua vida, a sua autoestima, ajuda a recuperar a força, a coragem para resolver qualquer questões da sua vida. Quando unimos essa competência, que nem a Raquel falou, com a técnica, a inteligência emocional, que eu conheço, que a Raquel conhece, tantas pessoas aqui conhecem através das terapias, as terapias integrativas. Por que integrativas? Porque é a união de um todo, um conhecimento total para resolver um problema. A gente deixa de ser apenas profissional e nos tornamos agente de transformação. É isso que traz pessoas para nós. As pessoas olham para diz: a Mônica tem a solução para você, trabalhando o seu mental. A Mônica tem a solução para você, trabalhando o seu cabelo. Sim, porque quando a gente trabalha numa área da inteligência, da emoção, de tudo isso daí, a gente também trabalha o corpo da pessoa, porque ela precisa olhar para o seu corpo como um todo, alimentação, pensamento, o que está usando, o que não está, se está no agora, se está no futuro, se está, né, no passado, o que precisa soltar ali. É justamente isso que faz um profissional crescer da forma sustentável, né? As pessoas não se lembram apenas do que você fez, mas lembram principalmente de como você fez a pessoa sentir. Então, em qualquer lugar que você vai, qualquer vida que você vai, se você entender isso, né, entender esse olhar, que a pessoa vai levar para você essa busca constante, esse olhar maravilhoso da sua vida, vai entender que a vida é isso mesmo, né? Ela sempre vai lembrar do que sentiu. Então, o que você fez a pessoa sentir ali na sua frente, seja a pessoa da sua vida amorosa, seja a sua pessoa da sua vida profissional, seja da pessoa que tá ali, que veio para você ser atendido, né? Ela sempre vai lembrar essa lembrança de você. Então é bem legal quando a pessoa chega e ela diz, Mônica, e às vezes eu indiquei a minha mãe, eu indiquei o meu pai, eu indiquei tal fulano, para que ele se sinta também. Uma conversa com você é maravilhoso, e às vezes um café, né? Às vezes tu vai lá, senta, toma um café, vai trocando ideia com alguém quando tu se aproxima, que é esse contato, que às vezes eu digo, ai, vamos tomar um café junto, vamos conversar um pouquinho, vamos sentir esse clima do que você está sentindo, sair da pressão que tem alguém está me observando ou me analisando, e é tão mágico essa cura, né? Então, por isso, essa conexão de eu me conectar com as pessoas, não num grupo tão grande, esperar, vamos sentar eu e você, e sentir eu e você, para ver o que está acontecendo aqui, que a gente pode melhorar tudo isso. Então, olha que lindo toda essa transformação que acontece. O conhecimento atrai clientes, o cuidado atrai pessoas, né? Atrai conexões. Eu acho que a tua internet está meia... Também tá aparecendo meio que turvo você. Tá, Eu tô então, tranquila. Tô... a, tá Então, oscilando agora um melhorou, pouquinho. melhorou. Vamos lá, firme. Tá. Então, o cuidado com o outro gera confiança e a confiança constrói uma carreira duradoura. É Então, como verdade. seria cada um ali transformar os seus comuns entregas de serviços, né, em profissionais extraordinários, transformando vidas. Então, o nosso convite para isso é que cada um transforme a sua vida dentro do que você conhece.
Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Eu ou a gente tô pode... lembrando assim que nós temos ainda a Débora e a Karen, né? Que fazem parte desse projeto, assim, né? E são pessoas incríveis, tem uma entrega. Então, essa conexão, né, de pessoas é que transforma o mundo, né? Porque, assim, o que a gente está fazendo aqui é uma corrente do bem, né? Tem várias pessoas aqui, a Neide, a Andrea, a Jessiqueira, a Zuleika, a Karen, Isabel, a Paulinha, a Eridão, o Jael. Então, todos esses estão buscando construir, outros tantos que estão aí na live que eu não consegui anotar, mas estão aí buscando conhecimento e fazer a diferença lá no seu local de trabalho. Eu sei que a Paula trabalha com uma clínica, num estúdio ali, né? E trabalha com as terapias alternativas e tal, sabe? E eu vejo ela, assim, uma pessoa assim, que sempre busca conhecimento, porque ela quer fazer uma entrega diferenciada, né? E é sobre isso, né? Sobre isso que a gente está falando, assim, né? Quando a Karen foi fazer a formação, desenvolver cada vez mais sobre a questão capilar, sobre os nossos produtos, né? Que a gente tem uma tecnologia totalmente diferenciada, né? Buscando o bem-estar da saúde a longo prazo, porque é isso, essa é a nossa entrega, né? Quando a gente está trabalhando com terapia, que não adianta a gente, a Mônica que me disse, mas os teus produtos são naturais mesmo? Sim, olha, porque ela lida com a terapia com cuidado, né, com a proteção do cabelo. Ela não pode oferecer algo que não seja nesse enfoque, né? Então a gente foi estudar cada produto, a gente foi estudar, né, a fonte, né, do que estavam entregando, tudo assim. Ela foi entender, fomos fazer. Então todo entender também cada pessoa é uma pessoa, né, que a gente, né, cada cabelo é um cabelo, cada cabeça, né? Então, tudo isso é importante, assim, ter conhecimento. É uma horinha que você está aqui. Nossa, Mônica, você traz muita ideia, muito, né, tem um transbordo aí excelente, porque talvez lá a Zuleika, né, a G, né, a Isabel, talvez não tiver acesso, né, ao insight que pode ser trazido aqui, né, para tantas outras coisas. Eu sou um bebê nessa área, eu sou, né, tô aprendendo caminhar, né, quando eu fiquei carequinha eu já entendi que o cabelo é uma amostra principal de que teu corpo não está bem, né, porque antes de ficar totalmente careca eu já tinha perdido muito cabelo e aquele estresse todo, né, então assim, o que eu fui buscar, né, e o que as pessoas precisam entender, né, que a saúde é como um todo, né, que precisa de nutrientes, que precisamos de sono, que precisamos de exercício físico, que precisamos, né, viver num propósito, né, porque às vezes também você está num espaço que não é o que arde teu coração, você está trabalhando, eu tenho uma cadastrada, uma afiliada, que ela trabalha no hospital, ela gosta muito, ela fez enfermagem, mas o sonho dela é ser cabeleireira, né? Tá Então, falhando a sua voz. ela tá nesse processo de mudança, Nossa, o né? De pessoal tá mudança escutando. de carreira. Eu tô me ouvindo, vocês não estão me ouvindo? Fala aí, pessoal da live, se estão me ouvindo, se é o problema é na Raquel, é na Mônica, Agora eu tô te ouvindo. porque para mim parece você assim falhando, Mônica. É igual eu vejo você. Deve as interferências, sabe que existem as interferências. Mas Então, vamos além, né? Vamos finalizando, né? Eu acho que agora, Mônica, fala um pouquinho do nosso trabalho, da nossa intenção, porque a gente está com uma intenção que arde o nosso coração, né? De tudo que a gente, né, tá falando aqui. Fala um pouquinho aí, Mônica, do nosso projeto. a Mônica, né, a Raquel, a Karen, a Débora, junto com a Spirit Hub, junto com a Universidade Unicesumar, com essa formação de terapia capilar para faturar do zero. Então, um convite, né? A gente está fazendo essas lives para esse curso maravilhoso. A gente tem uma chamada num grupo VIP para quem quiser saber mais, quer conectar com as lives, quer ficar disponível desse conteúdo que a gente está botando no YouTube também para as pessoas receberem esse material gratuito, que também tem muito conhecimento para cada um ali na sua casa. Essa formação
Começa em julho, né? As aulas são online e presencial, material exclusivo, suporte de acompanhamento e tantas outras coisas. Então fica aqui o nosso convite para que cada um pode nos chamar no direct, né? Ou dar um oi embaixo da live, ou dizer eu quero, qualquer sinalização ali, a gente chama para botar no grupo VIP. A gente está mais assim com um propósito, né? Entendendo o quanto isso pode transformar vidas, assim. Porque às vezes você quer começar a empreender e não sabe como começar. E nós estamos nesse sequências de lives trabalhando isso. E a formação vai levar, além da formação de ser um terapeuta diferenciado no mercado de trabalho, você vai ter também o viés do empreendedorismo, o viés da inteligência emocional, né? Porque assim, ó, grandes empresas hoje estão contratando pessoas que tenham, né, saibam gerir suas emoções, né? Então, assim, até fui num evento sobre mulheres inteligentes multiplicam patrimônio, e foi sobre isso que eu falei, do quanto a gestão, saber gerir suas emoções podem fortalecer o seu negócio ou pode acabar com o seu negócio, né? Às vezes uma discussão com o cliente, às vezes uma discussão com o fornecedor, às vezes assim, algo que não consegue, né? Às vezes o Sebrae diz assim, né, que as empresas estão falindo em um ano e meio depois de aberta, né? Então tem essa estatística, mas por quê? Porque as pessoas não sabem, não se conhecem, não sabem gerir suas emoções. Então, além de ser um terapeuta, toda a técnica, porque a Mônica tem um saber incrível, assim, todo passo a passo para ser um terapeuta capilar, a gente vai estar trabalhando concomitante a esse desenvolvimento da pessoa, do empreendedor, da empreendedora, do diferencial no mercado, dos produtos, enfim, que pode fazer toda a diferença nesse negócio, neste novo negócio, porque tem pessoas que já têm o salão, já tem o seu espaço, mas pode, né, aumentar, né, como é que a gente fala? Ticket, aumentar a esteira de produtos, é isso? As vendas, isso daí, né? Então, você não precisa de todas as respostas, precisa dar o primeiro passo, Isso né? Então, o nosso convite aqui a todos, né, para dar esse primeiro passo, para fazer essa caminhada com a gente. E a gente se vê na próxima semana, com a próxima live. Gratidão a Beijo! todos. Obrigado, pessoal, pela participação. Envia, né? Compartilha para outras pessoas, tantas que vocês querem, né? Que vocês amam, que vocês querem ver crescer também. Vai ser um prazer estar, né, compartilhando conhecimento e fortalecendo, né, todo esse trabalho. E amanhã depois pode ser você aqui com a gente. Beijo, beijo. Beijo. Gratidão Tchau. a vocês, né, E por estarem ótima aqui com a semana. gente.